Sabias que reciclagem significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo? E hoje, como não deixaria de ser, nós vamos construir novamente a geração consciente. Mas vamos falar de um tema especial, o reaproveitamento de materiais. De certeza aí em casa estão a fazer uma série de questões à volta do reaproveitamento de materiais. Nós vamos ter respostas com duas pessoas muito especiais que nós temos aqui como convidados. Um eco-empresário e um educador ambiental. Nós vamos começar hoje, excepcionalmente, pelos homens. O educador ambiental. Nós temos aqui o Dionísio. Dionísio, como é que está o Dionísio? Estou bem, graças a Deus. Ao lado ali, como representante das mulheres, temos a eco-empresária, a Vanessa da Silva. Como está a Vanessa? Muito bem, obrigada e obrigada pela oportunidade. Obrigada a mim por terem aceito o convite. Então nós vamos conversar um pouco sobre o reaproveitamento de materiais. Eu começaria por fazer esta pergunta inicial. O que é reaproveitamento de materiais? E começaríamos por si, Dionísio. O reaproveitamento de materiais consiste em voltar a usar um determinado material que foi usado pela primeira vez. Ou seja, o reaproveitamento começa a partir do momento em que reusamos o material já pela segunda vez. A segunda vez já estamos a reaproveitar, ou seja, uma roupa que alguém nos tenha doado, seja um objeto que continha um determinado produto e nós usamos o mesmo objeto para usar para outros produtos. Então, o reaproveitamento é a segunda fase do uso do mesmo material. A segunda fase do uso do material. Sim. Começa pela segunda, depois pode ser a terceira, a quarta e até sucessivamente, dependendo da resistência do material. E tudo isso seria reaproveitar o material. Sim. Se calhar vamos ouvir um pouquinho mais desta definição trazida agora pela ecoempresária Vanessa. O que é que seria este reaproveitamento de materiais para si? Bom, para mim é assim, eu como trabalho com a questão da reciclagem, não é? A reciclagem eu transformo, né? Eu transformo as paletes, neste caso, com que eu trabalho, e faço peças, faço vários tipos de peças, vários tipos de artigos. Então, estes artigos têm também uma capacidade de serem reaproveitados ou reutilizados para outros afins, não é? Então, é nesse sentido que eu, por acaso, faço as minhas peças, sempre com esta visão de, por exemplo, já estou cansada de que esta mesinha aqui seja uma mesinha, eu vou transformar isto num banquinho lá na minha cozinha, então estou a reaproveitar este objeto ao invés de deitar fora ou dar uma outra finalidade sem interesse. Antes de entrarmos de forma mais profunda sobre esta questão do reaproveitamento, eu acredito que muita gente tem dúvidas em relação a isso. O que seria exatamente a reutilização e reciclagem e como é que nós iríamos separar essas duas situações? Quando é que estamos em sede de reutilização e quando é que estamos em sede de reciclagem? Bem, primeiro dizer que existe um conceito pelo qual as pessoas, quando estão envolvidas nessas atividades, chamam tudo de reciclagem. Pois. O conceito não é errado, porque estamos aí a falar dos 3 R's e um deles ou os dois estão a ser aplicados em simultâneo. O que acontece é que, se nós temos, por exemplo, esta mesa toda aqui, temos os objetos que estão aqui, foram feitos, foram transformados, isto podemos chamar de uma mini-feira de reciclagem. Então, o que acontece? Nessa mini-feira de reciclagem tem atividades. Uma das atividades é o reaproveitamento ou, por outras palavras, pode-se chamar de reutilização. Reaproveitamento e reutilização quer dizer a mesma coisa. Agora, é reaproveitamento a partir do momento em que nós temos um objeto que fizemos a aquisição, seja na loja ou onde for, e consumimos o produto ou usamos o objeto tal como está, e quando já não precisamos ou queremos substituir, a outra pessoa quando vem para usar o mesmo objeto ou nós damos à pessoa, nós chamamos já de reaproveitamento. Como posso dar um exemplo aqui desta garrafa que continha alimentos. Essa garrafa é muito famosa, a garrafa de maionese. Sem publicidade. Desculpa. Sim. Tinha um alimento, o alimento foi consumido e ficamos com o resíduo por causa
da nossa atividade, né? Consumimos, temos aqui o resíduo. E o que é que eu fiz? Foi reaproveitar a mesma garrafa, não pela segunda vez, o meu irmão usou a primeira vez. E neste processo todo, o que seria a reciclagem? E acho interessante o exemplo que nos dá aqui de reaproveitamento. De reaproveitamento. Mas, por exemplo, estas bolas aí é reciclagem. São feitas de papel. Sim. O processo para chegar-se a esta bola, que é o carvão, é a reciclagem. É a reciclagem, sim. E no caso da garrafa, por ter sido utilizado o conteúdo e não passou por nenhum processamento, estamos em sede de reaproveitamento. Ou reutilização. Sim. Agora, é por isso que aqui o que fizemos foi o seguinte, foi coletar o papel, sim, e jogamos o papel na água. Dia seguinte, passado 24 horas, o que fizemos é despejar a água e ficar com o papel úmido. Sim. E começamos a fazer a massa com o papel. Depois disso, acrescentamos o pó de carvão e misturamos tudo junto e começamos a fazer as bolas. Então, a esse processo chama-se reciclagem, por quê? Porque aqui decorreu um processo químico, físico e biológico. São 3 processos que decorrem no ato da reciclagem. Sim. O mesmo que acontece com a garrafa e a sucata, até porque a sucata é muito bem conhecida na nossa sociedade. Tem que passar por um processamento. Se passa por um processo. Tem os coletores de sucata, que levam a sucata para alguns ecocentros, onde faz a triagem, porque nem todo tipo de ferro é igual. E depois passa para as fábricas, onde fazem a transformação dessa sucata para matéria-prima. Ganha outro corpo. Então, de matéria-prima, volta-se a fabricar-se outro tipo de materiais. Seja materiais, por exemplo, já como o ferro para ser usado para deter outros fins, ou fazer mesmo diretamente um objeto metálico. Então, esse processo chama-se reciclagem. O mesmo acontece com vidro e outros materiais. Perfeito. E como é que este bichinho ambiental entra na Vanessa? Como é que a Vanessa começa a trabalhar com paletes e a reaproveitar este tipo de material? Em que momento se apercebe que tem esta veia ambiental? Isto começa de pequeno, né? Porque o meu pai tem esta veia de, entre aspas, machambeiro, agricultor, e sempre teve aquela de nos ensinar de plantarmos árvores, preservarmos, não é? E quando comecei a ver que era possível reaproveitarmos, por exemplo, madeira que ficava desperdiçada. Que é descartada. Exato, que é descartada nas carpintarias, não é? Também sabemos que nos portos, aquelas paletes que vêm, ficam ali sem qualquer tipo de destino. Então comecei a pegar nisso e transformei, era possível transformar em peças bonitas. Então, pronto, comecei a ter esta paixão também, e não só sei que estou a fazer algo beneficente ao meio ambiente, então uma coisa levou a outra. E uma coisa que agora tenho feito quando vou vender uma peça, não é? Para um cliente, ou seja, quem estiver interessado, sempre dou esta mensagem. Não se está só a comprar uma peça, um artigo reciclável, também está a contribuir para a proteção, não é? Do meio ambiente. Então é algo mesmo muito... Eu achei interessante, principalmente o fato destas madeiras serem descartadas normalmente nas carpintarias, e nos chama a atenção a forma que reaproveita e a forma que traz este elemento que era descartado, que era lixo, e se torna este luxo, esta mesa feita de paletes, aquele armário, um estante feito de paletes, que se calhar as pessoas não percebem que este potencial existe à volta deste material. E como é que a Vanessa começou a olhar para este material e perceber este potencial? Pronto, visualmente, né? Sempre tive esta veia criativa. E então, juntando com esta necessidade de salvar o meio ambiente, com as várias campanhas que se têm feito, não é?
Eu acho que quando existe alguém a contribuir, não é? Já são menos pessoas a fazerem o oposto. Então, quando eu olho para estas peças, eu sinto, para além de sentir um orgulho muito grande, ao mesmo tempo sei que estou a contribuir para deixar os cenários, né? Onde tiver destino, sei que vai dar um ambiente totalmente orgânico, vai dar um ambiente totalmente natural. Então, e isto de certa forma é para gratificar, é uma forma de presentearmos a natureza, em que podemos transformar sem precisar destruir, não é? Sem precisar de destruir. Já agora, Dionísio, Sim. como é que nós fazemos essa relação do seu trabalho e principalmente do reaproveitamento de materiais com o ambiente? Em que medida nós estamos a contribuir fazendo estas pequenas atitudes para a preservação ambiental? Para a preservação, sim. Pronto, em termos práticos, eu posso aqui dizer que, vou dar um exemplo dessa garrafa. Em média, podemos dizer que uma família composta por 5 pessoas consome no mínimo uma garrafa dessas do produto. E por ano são 12. Eu às vezes pergunto para onde é que foram as 12 garrafas do ano passado. Pois é. Sim, essas garrafas, se não foram reaproveitadas, foram descartadas. Se foram descartadas, isso é mau, porque foram parar no ambiente. E nós sabemos muito bem que o nosso país, infelizmente, tem uma vantagem, mas por sua vez tem outra desvantagem pelo fato de ainda haver muito trabalho para a consciencialização das pessoas. A maior parte das províncias, estamos a falar dos postos administrativos, assim como municípios, estão ao longo da costa. Sim, e se estão ao longo da costa, as pessoas que moram ao longo da costa, e se não estão consciencializadas, todos os resíduos gerados por causa de todo tipo de atividades, estamos a falar de atividades que acontecem nas indústrias, atividades domésticas, atividades recreativas e não só. Todo tipo de resíduo acaba parando no mar. Então, se nós evitamos para que esses resíduos parem no mar, nós pegamos o resíduo e damos o devido tratamento, não deixamos o resíduo sair da nossa casa, tratamos ele com todo o carinho, tal como fez aqui o reaproveitamento. Estamos a contribuir de forma significativa para que não haja degradação do meio ambiente. O meio ambiente fica cada vez mais saudável. Sim. Isso é uma das coisas que eu tenho levado em campanhas de sensibilização por onde eu passo, dentre vários projetos em que eu estou a implementar, que, olha, é preciso ter muito cuidado. Temos lixos nas nossas casas, nossas cidades, não cuidamos dele e, proporcionalmente, vai parar no mar. Pois, e nós vamos falar isso de forma mais profunda, até tendo em conta o tempo de decomposição que cada um desses objetos tem. Mas traz-nos aqui uma resposta em relação ao ambiente, a vantagem ambiental desta atividade. Mas temos a vantagem econômica e financeira. Ela gera renda. Reaproveitar gera renda. Pode-nos passar essa experiência como ecoempresária, de que forma é que começou a ter um rendimento à volta deste material que era descartado e é rendimento que vale a pena investir, as pessoas podem fazer o reaproveitamento como fonte de renda? É verdade. Uma das coisas que, por exemplo, a minha empresa oferece é o fator flexibilidade, não é? Hoje em dia, pronto, nós estamos com a economia e normalmente as pessoas que procuram pelas peças são pessoas que ou estão a viver sozinhas ou estão numa casa a arrendar. Então, a questão da leveza que os próprios móveis têm também já ajudam bastante nesta questão. E também considerando os preços, não é? Porque é matéria local, são mais acessíveis, não é? Em comparação com outras, se calhar outras lojas, outros produtos onde os preços são um pouquinho mais puxados. Então, esta questão também ajuda bastante, não é? Tem tido muita gente a querer aderir às peças, é aquela novidade também. Eu tive a oportunidade de estar em outras partes do país, por exemplo, que não conheciam não sabiam ou nem imaginavam que a LED tinha este poder, esta magia de poder transformarem. Então, já cria um interesse, já cria, não é, uma solução, se calhar, para... Mas elas vão atrás do material porque elas sabem do benefício ambiental ou
simplesmente por ser economicamente mais acessível, mais barato? Bom, eu por acaso até falei que agora, quando faço a venda dos meus artigos, faço questão de colocar esta mensagem, não é, ali no finzinho, não é, que o meio ambiente agradece, porque há uma tendência das pessoas, as pessoas ainda não têm este sentido de proteção ambiental, não é, por isso que o Dionísio também faz estas palestras, que é importante. Então, por exemplo, eu tenho concorrentes também que fazem este tipo de trabalho, mas senti uma falta de como é que eu posso dizer, da parte deles, por exemplo, de informarem esta parte importante, não é? Porque nós estamos a vender peças recicladas, estamos a reaproveitar, estamos a dar essa mensagem, mas não está a entrar esta mensagem conscientemente. Não se faz a ligação. Exato, não se faz a ligação. Então, por isso que sempre faço questão, não é, na venda dos artigos, colocar isto. E as pessoas agora vão percebendo, não é? Opa, eu tenho esta mesa aqui, é toda bonita e tal, custou um preço acessível, e ainda por cima estou a contribuir para o meio ambiente. Então, não é? Dá uma grande satisfação. Não é? Olhem para o colorido desta mesa, o diferencial. Acho que também vocês podem ajudar-nos a, se calhar, mostrar este lado muito bonito, este lado esteticamente único nas casas. A casa que tem este tipo de material, de certeza é única. É única. É única. Para além de poupar recursos financeiros, a casa fica com um ambiente agradável. Exato. E veja aqui duas combinações. Eu até fiquei muito satisfeito, porque eu já participei em vários seminários que têm a ver com importação e exportação de produtos para Moçambique. E eu fiquei muito preocupado também. Olha, a maior parte dos produtos que vêm de navios e caminhões grandes tonelagens, tem sempre essa madeira, paleta. Sim, essa madeira. E não só tem esferovite, às vezes, e aqueles plásticos enormes, às vezes brancos ou pretos, que em algum momento, às vezes não sabemos porquê, e depois vem a caixa, todo aquele conteúdo. Esses produtos, esses materiais entram para o país dessa forma. E eu pensei, se calhar no futuro, se tivéssemos leis que dissessem que, olha, nós para recebermos o material em Moçambique, recebemos o material empacotado dessa forma. Então, quando eu vejo o reaproveitamento de paletas, fico muito satisfeito. Ficamos todos. Sim, todos satisfeitos. E veja a combinação só. Ela trouxe as paletas, uma coisa bonita, e conseguimos colocar ali os objetos que as pessoas têm descartado e dizem que é lixo. Está tudo bonito. Tudo perfeito. Sim. Tá o nosso cenário está único, está especial, espetacular. E, se calhar... acho que pode levar as imagens para os seus clientes também e fazer uma junção de ideias. E só de material reaproveitado, que o meio ambiente agradece. E se calhar podemos pegar cada um desses objetos e explicar exatamente como é que foi a sua produção e qual é a vantagem disto. Este é o papel reciclado. Este é o papel publicitário que tem se distribuído pelos grandes supermercados, e esse papel, quando os supermercados fazem as publicidades, imprimem muitos papéis. E depois o que é que acontece? Descarta. Esses papéis às vezes encontramos na praça aí descartados. Mas tudo começa... Este cesto também é feito de papel. Sim, é papel apenas. É papel apenas só enrolamos o papel. Bom, vamos explicar exatamente como é que se fazem estes lindos artigos aqui. Dionísio, esta é uma caixa porta-joias. Aqui primeiro fiz a caixa. A caixa esta, uma caixa quadrada. Depois tem aqui a tampa. O resto, a parte de fora é tudo canudo, papel. Canudo, sim. Este papel dobrado chama-se canudo isto. Faço as dobras e colo. Normalmente é aconselhável colar com papa ou com água de arroz. A papa de farinha de milho. A papa de farinha de milho. Sim. E também pode ser com a água de arroz. Se usarmos a cola, temos que diluir a cola, ficar mais leve. Então, depois de termos isso, começamos a fazer os cortes. Enrolamos e fazemos esta caixa. Sim, só medir. Usa-se cola também, a mesma cola. Aí a cola. Aí certo. Já na hora de colagem, temos que usar a própria cola, a cola de papel. Sim. Certo. E temos aí mais alguma coisa? Temos aqui esta lata. Esta lata era uma lata sem vida.
E eu dei vida à lata porque pintei com a cor preta e pintei a tampa com vermelho. E já ganhou vida, podemos meter outros objetos. Podemos usar para colocar sim, arroz, feijão também? Sim, pode? todo tipo de cereais podemos meter ali. Certo. E temos aqui esta garrafa, apenas pintei a tampa e cá dentro temos essas tampinhas aqui de água E para que mineral. é que serve este? Para decoração? É para decoração e é melhor mesmo apanharmos essas tampinhas quando encontrarmos, porque os animais, para falar do gado bovino, gado caprino e não só, consomem muito essas tampas e depois começam a adoecer e morrem. Podemos só ver o quadro que está aí, o quadro, é feito de papel. Sim, este quadro também no mesmo processo que este. Só que aqui é a revista, aí também é a revista. Também. Sim, é o mesmo processo. É o mesmo processo. Temos a capa aqui atrás, que é a cartolina, fazemos aquele corte e começamos a colar de acordo com as medidas que nós queremos. Ficou muito é simples, bonito. É um passo a passo simples. Muito. Vamos ter que chamar novamente para explicar o passo a passo. Sim. Mas agora estamos felizes só com este exemplar muito bonito de reaproveitamento de papel. Sim. Vanessa, e como é que fazemos estas caixas? E estamos a ver ali um artigo, um objeto que eu não sei qual é o nome. Para que é que serve? Isto é um candeeiro totalmente aproveitado com as ripas, não é? Da madeira, da palete. Então, nós desmontamos as paletes e fizemos este design, não é? Esta coisa interessante. E o mesmo processo usamos também para o mesmo processo usamos também para este caixote e também para este armário. Então, é uma coisa bem simples. E pintamos, damos uma pintura para dar uma vida. Este objeto também Sim, é o mesmo processo. Este também é o mesmo processo. É um tabuleiro. Então, foi através das ripas da madeira, das tiras, que fui tirando em carpintarias e também em outros espaços que já não tinham uso. E qualquer pessoa pode fazer isso em casa, qualquer pessoa pode reaproveitar material e ter estes resultados. Sim, é verdade. ter estes Facilmente. Até na associação onde eu trabalhava, a primeira associação onde aprendi essas coisas todas maravilhosas, a nossa mesa é feita de paletas. Fantástico. Sim. Paletas. Então, isto rende, dá dinheiro. Sim, dá dinheiro. Os hotéis pode ser usado nos hotéis, grandes restaurantes. Muito bonita. E visualmente isto é espetacular. Podem usar. Bom, nós poderíamos ficar aqui o dia todo a conversar sobre reaproveitamento de materiais, sobre o meio ambiente no geral, mas o tempo conta e nós temos que também trazer outros elementos para levar ao público. Em jeito de fecho, o que queriam deixar como conselho, como chamada de atenção, se calhar, a quem está a ver agora a televisão, principalmente em relação ao reaproveitamento de materiais? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que quando nós consumimos determinados produtos, os resíduos gerados por causa do consumo dos nossos produtos é da nossa responsabilidade. É da nossa responsabilidade, primeiro, do mesmo jeito como cuidamos da nossa roupa. Os resíduos é da nossa responsabilidade levarmos o resíduo e encaminhar para o seu devido lugar. Não é responsabilidade de outras pessoas. Então, vamos dizer uma coisa aqui bonita, que é responsabilidade individual. Isso é muito. Pois. Vanessa, o que é que quer dizer em jeito de fecho? Exato. A responsabilidade é individual, mas é importante que nós também façamos a mensagem, né? Façamos a transmissão disso. Não é? Por exemplo, faço a transmissão de uma mensagem. Isto é uma mensagem que eu dou quando fazemos estes artigos, não é? O colega aqui da arte Dionísio, também, o Dionísio também, quando faz os seus trabalhos. Então é necessário, mesmo como mente empreendedora, sermos inteligentes o suficiente para mostrar que com estas peças, que com estes artigos, nós estamos a fazer um bem tão grande ao nosso ambiente, não é? Que, afinal de contas, é para as próximas gerações, não é? Então não é só onde nós que estamos por cá. Vêm outras gerações e já vêm com esta consciência mais apurada de que é necessário, há uma grande necessidade mesmo da proteção ao meio ambiente. Então, precisamos de cuidar do ambiente. Precisamos de cuidar do ambiente. Queria agradecer
a vossa disponibilidade de estarem aqui a partilhar. Agradecemos nós também. Toda. Queria agradecer também a todos vocês que estão aí em casa. É preciso reaproveitar materiais pelo ambiente, é preciso cuidar do ambiente, e cuidar é reaproveitar, cuidar é reutilizar e é pensar na futura geração. Vem connosco construir a geração consciente. Até a próxima. Olá, recebam desde já as nossas calorosas saudações e sejam bem-vindos a mais uma edição do ABC dos 3 R's. Acredito que já percebeu que estamos perante o nosso programa didático de educação cívica ambiental. Apresentamos a estreia da série sobre o conceito dos 3 R's, feita por alguns técnicos e parceiros. Para quem ainda não percebeu, o significado dos 3 R's é reduzir, reutilizar e reciclar. Portanto, estamos a falar de tudo aquilo que consideramos de resíduos orgânicos. Por agora, acompanhe alguns exemplos do conceito dos 3 R's. Reduzir. Por exemplo, no seu dia a dia já pensou que ao comprar pão o melhor é usar um saco apropriado de pão no lugar do plástico? Assim, estaria a contribuir para a redução da poluição com sacos plásticos. Reutilizar. Em algum momento já pensou que com garrafas plásticas poderá reutilizar para outros fins, como por exemplo, fazer uma vassoura, um porta-lápis, sistema de rega para reduzir o consumo de grandes quantidades de água, etc. Com esta garrafa de água, eu posso comprar uma água, mas com a mesma garrafa posso aproveitar para fazer um vaso e com o mesmo vaso ornamento a minha casa. A reutilização tem uma outra finalidade, que seria para poder-se aproveitar de um determinado fim que tinha para ter uma outra utilidade, neste caso. Reciclar. É reciclável todo o resíduo descartado que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Reciclar é a transformação de um determinado produto que possa ter um outro fim de utilização. Por que são necessários os 3 R's? Através dos 3 R's, podemos reduzir a quantidade de resíduos e resolver problemas de taxa de limpeza que não é suficiente para cobrir os custos, o transporte dos resíduos que é muito caro, o inadequado tratamento e decomposição de resíduos que causam poluição. Este ABC dos 3 R's, espero que o nosso caro amigo tenha compreendido e tomado nota. Vamos todos contribuir para um ambiente saudável. Obrigado e até a próxima!